Cumprimentar todos nesta manhã de bênção, de vitória, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu dou glória a Deus pela minha vida, glória a Deus pela sua vida, por mais essa oportunidade abençoada que Deus nos concede de estarmos aqui, na sua santa, linda e poderosa presença para adorar. Adorar Jesus Cristo, Filho de Deus, único digno de honra, glória, louvor e adoração, com mais um maná do céu, mais um pão quentinho, que Deus, na sua grande e infinita misericórdia, nos entrega com amor. Você pega esse pão, coma, deguste, seja abençoado, abençoada por Deus, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Nós vamos estar meditando em Atos dos Apóstolos, seu capítulo 2, aleluia, versículo 40. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 40. A palavra do Senhor diz assim: com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra, eles foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Aleluia, glória a Deus. Naquele dia do discurso de Pedro. Aleluia, glória a Deus. Pedro estava ali em Jerusalém, diz a palavra do Senhor. Havia ali já passado a festa, aleluia, de Pentecostes, mas a cidade ainda estava cheia de visitantes, cheia de pessoas, aleluia, glória a Deus, e o povo ali ficaram reunidos no mesmo lugar, aleluia. A festa passou, aleluia, mas havia irmãos que queriam mais de Deus e continuaram reunidos no mesmo lugar. Aleluia. Orando. Aleluia. Buscando a presença do Senhor. Glória a Deus por isso. E eles então, reunidos no mesmo lugar, após a festa de Pentecostes, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso. Aleluia, glória a Deus. Esse som de vento impetuoso era o Espírito Santo de Deus que desceu sobre eles. Aleluia, glória a Deus. E os encheram da presença de Deus. E eles começaram a falar em outras línguas. Aleluia, glória a Deus. E os que estavam ainda na cidade, porque a cidade estava em alvoroço, por conta da festa, havia muitas pessoas, muitos ainda não tinham ido embora. Os que estavam na cidade ficaram perplexos ao ouvir o barulho, ao ouvir aquelas pessoas que eram judeus falando a sua própria língua materna. Línguas foram repartidas entre o povo. Aleluia, glória a Deus. Línguas foram distribuídas entre o povo que estava reunido no mesmo lugar, orando a Deus. Aleluia, glória a Deus. E o povo ali, os visitantes ali, aleluia, os estrangeiros ali que estavam ainda na cidade, ouvindo ali, aleluia, os irmãos dando glórias a Deus, falando em outras línguas, eles começaram a ouvir eles falar na língua deles. Eles eram judeus, eles ficaram perplexos, mas como assim? Eles são judeus, como que eles falam na nossa língua materna? Aleluia, glória a Deus. Todos atônitos, perplexos, interpelavam uns com os outros, começaram a falar uns com os outros. Que quer dizer isto? Outros, porém, começavam a zombar.
aleluia, dizendo que eles eram embriagados, havia bebido muito na festa e estavam embriagados. Pedro, aleluia, glória a Deus, ouvindo eles, aleluia, Pedro então se levantou com os 11, erguendo a voz, advertiu, dizendo, aleluia, glória a Deus, nestes termos, chamando eles de varões judeus e todos os habitantes. Pedro então se levantou, aleluia, juntamente com os 11, glória a Deus, e chamou os varões judeus, aleluia, e todos os que estavam lá, todos os habitantes de Jerusalém, e começou a discursar com eles, a falar para eles, a explicar para eles o que estava acontecendo, que aquele povo estava lá cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da presença de Deus, aleluia, glória a Deus. Começaram a explicar para eles, dizendo, aleluia, que era uma profecia que estava se cumprindo. Aleluia, glória a Deus. Capítulo 2, nós vamos ver aqui, versículo 17, versículo 16. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Ele começou a explicar para aquele povo, olha, o que está ocorrendo aqui hoje, o que vocês estão ouvindo aqui, essas pessoas falando em outras línguas, sendo eles judeus, o que vocês estão ouvindo, eles não estão embriagados, não. Eles não estão loucos, não. Aleluia. O que está acontecendo aqui é o que está se cumprindo, o que foi dito por intermédio do profeta Joel, que acontecerá nos últimos dias, aleluia, acontecerá, diz o Senhor, que ele derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas vão profetizar, aleluia. Vossos jovens terão visões e sonharão os nossos velhos, aleluia. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naquele dia. Começou a explicar para eles que estava se cumprindo, aleluia, é o que foi dito por Deus através do profeta Joel. Era uma profecia que estava se cumprindo, em que naqueles dias, aleluia, ao terminar a festa de Pentecostes, aleluia, glória a Deus, naqueles dias, muitos seriam cheios do Espírito Santo, porque Deus, ele ia derramar, aleluia, do seu Espírito sobre toda a carne, aleluia. É o que aconteceu, deles estarem ali falando a língua materna, aleluia, deles sendo que eles eram judeus, aleluia, glória a Deus. É porque desceram sobre eles o Espírito de Deus. E eles receberam ali então o dom, aleluia, glória a Deus, para estar falando aquelas línguas. E Pedro aproveitou ali, aleluia, e começou a falar de Jesus, o nosso Salvador, aleluia, glória a Deus. Começou a pregar a palavra, que é Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus. E a palavra do Senhor diz aqui, onde nós lemos, aleluia, que com muitas outras palavras ainda, Pedro não parou de falar, aproveitou ali o ensejo, a oportunidade, aleluia, e começou a falar de Jesus Cristo, o Filho de Deus,
aleluia, glória a Deus, que estava sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, aleluia, que habita em nós através do Espírito Santo, a contar testemunho sobre Davi, aleluia, glória a Deus, que diante de mim sempre o Senhor, porque está à minha direita para que eu não seja abalado. Começou a contar sobre Davi, que Deus estava sempre diante dele, para que ele não viesse ser abalado, porque Davi ele era sempre perseguido por Saul, por seu filho, porque ele era rei, mas ele não era abalado, porque o Senhor estava sempre com ele. Começou a contar o testemunho de Davi e a falar de Jesus. Aleluia, glória a Deus, o Filho de Deus, sobre a ressurreição de Cristo, que ele morreu sim, mas ressuscitou no terceiro dia, venceu a morte. Aleluia, glória a Deus. E com muitas outras palavras, ele deu testemunho e exortava-os dizendo, ele deu testemunho, aleluia, falou de Jesus Cristo e exortou aquele povo, aleluia, a se arrepender dos seus pecados, aleluia, a deixar essa geração perversa. Aleluia, glória a Deus. Então os que ali estavam, ouvindo o discurso de Pedro, aleluia, aceitaram a palavra que é Jesus, não negaram, se converteram a Jesus, aleluia, aceitaram as palavras e foram até batizados, porque se arrependeram dos seus pecados, desceram as águas naquele mesmo dia. E sabe quanto foi as pessoas que que aceitaram a palavra, que é Jesus Cristo, que não rejeitaram ali a palavra? Aleluia, glória a Deus. Quando a palavra for pregada para você, não rejeite, não endureça o seu coração, aceite a palavra, porque a palavra ela te liberta, ela transforma, aleluia, glória a Deus. A palavra ela te leva a conhecer o verdadeiro evangelho que é Cristo. A palavra te leva a conhecer Jesus. A palavra ela te salva, não rejeite, mas aceite a palavra, aleluia, glória a Deus. E nós que estamos pregando o evangelho de Cristo, nós devemos, aleluia, depois de todo o discurso, exortar o povo a aceitar Jesus como Salvador, a deixar o seu pecado, a se arrepender. Ao batismo, devemos exortar o povo para que eles venham batizar. Aleluia, glória a Deus. Batizar vai se transformar em uma nova criatura em Cristo Jesus, um novo homem, uma nova mulher. Muitos hoje não querem mais batizar, não querem mais descer as águas, nem se preocupa mais. Aleluia. Mas além do discurso, aleluia, devemos exortar. Aleluia, glória a Deus. Exortar para que eles venham aceitar a palavra, exortar eles a deixar o pecado que pratica, a deixar, aleluia, esse mundo perverso, aleluia, essa geração perversa. Muitos estão andando, caminhando com uma geração perversa. O que é perversa? Má, aleluia, não quer saber de Deus, não quer saber da salvação, não está preocupado, quer viver sua vida deliberadamente, pecando, sem temor a Deus.
Muitos querem andar com pessoas perversas e estão andando com pessoas perversas. Aleluia, isso é perigoso, você pode perder a sua salvação se você continuar andando com pessoas perversas, continuar andando com essa geração perversa. Salva-te a ti mesmo. Por que salva-te a ti mesmo? Porque a salvação é individual. Ninguém pode te salvar a não ser Jesus. Então você precisa tomar a decisão de aceitar Jesus como Salvador. Aleluia, porque essa decisão ninguém pode tomar para você. É somente você que pode tomar essa decisão de aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Aleluia, glória a Deus. Salva-te a ti mesmo. Aleluia, glória a Deus. Com muitas outras palavras ele deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram, então quer dizer que havia outras pessoas ali que ouviram e não aceitaram. Mas os que lhe aceitaram a palavra foram então batizados. Os que aceitaram realmente se converteram. Deixaram a geração perversa, se arrependeram dos pecados e batizaram, deixaram ser batizados. Havendo um acréscimo naqueles dias de quase 3.000 pessoas. Quase 3.000 pessoas. Aleluia. Aceitaram a palavra. Se converteram a Jesus Cristo. Aceitaram as palavras ali através de Pedro. Se converteram a Jesus Cristo. Aleluia, aceitaram ele como Salvador, deixaram essa geração perversa, aleluia, glória a Deus, se batizaram, desceram as águas. É importante batizar, você que ainda não batizou, aceitou a Jesus como Salvador, mas ainda não se decidiu descer as águas, você precisa se decidir. Aleluia, a salvação é individual. Você precisa ter essa vontade, esse desejo, querer. Aleluia, descer as águas. Mas para você descer as águas, você precisa deixar essa geração perversa. Porque muitos aceitaram a Jesus como Salvador, mas ainda continua andando com a geração perversa. Aleluia. Você aceitou Jesus como Salvador, precisa se converter. Aquele que é convertido deixou os maus costumes, aleluia, deixou de andar com a geração perversa, não anda mais, aleluia, e se batizou, aleluia, desceu as águas, é nova criatura. Em Cristo Jesus, um novo homem, uma nova mulher. E Deus tem novas coisas para você. Deus tem bênçãos para você. 3.000 pessoas. Aleluia, glória a Deus. Só naquele dia. Então quer dizer que Pedro, ele continuou pregando e falando do amor de Deus, que é Jesus Cristo. Exortando as pessoas à salvação. Aleluia, glória a Deus. E outras pessoas aceitaram a Jesus. Mas nesse dia aqui, foram 3.000. Aleluia, glória a Deus. Que aceitaram. Foram muitos. Aleluia, glória a Deus. Um discurso. Aleluia, que convence. Um discurso que converte. Aleluia, é pregar a verdade, é falar a verdade que é Jesus Cristo, é dar testemunho de Jesus Cristo, aleluia, e é exortar, aleluia, não é passar a mão na cabeça não, é exortar a salvação. Esse discurso ele salva, esse discurso ele convence o homem do pecado, do juízo e da morte. Amém? Glória a Deus.
Guarda essa palavra no seu coração e que o Espírito Santo de Deus, ele venha falar mais e mais com você. Jesus Cristo